dar uma respirada. Mas foram alguns meses aí de dificuldade, onde o cara tem que ter um psicológico muito grande, muito forte. Do Corinthians diante do Londrina por 3-0. A partir de agora, toda a repercussão aqui no Sport Center para todo o Brasil. O Corinthians venceu. O Corinthians que está se preparando para a estreia na Copa Sul-Americana, Libertadores Sul-Americana, atrações dos canais ESPN a partir da próxima terça-feira. Leonardo Bertozzi, boa noite, Léo. Tudo bem, Alex? Boa noite a você, boa noite ao nosso fã de esportes. Corinthians que já tem jogo valendo semana que vem, então, Sul-Americana, Racing. Era importante recuperar um pouco desse ritmo de competição. E quem brilhou foram jogadores vindos do banco. Romero com 2 gols, um deles um golaço, o Giovani com esse gol no finalzinho. Vamos analisar um pouco as opções que tem o Antônio Oliveira e as que ele ganha para a sequência da temporada. Já já nós vamos direto lá para Cascavel com a Lili Nascimento, também com o Fábio Santos, Gustavo Zupac em instantes aqui no Sport Center também. Mas de um jogo, um amistoso de um primeiro tempo ruim e depois com a expulsão do Fagner, não deu para fazer grandes testes com 11 em campo, né? O ideal é sempre fazer um amistoso inteiro 11 contra 11, né? Ficaram 10 contra 10, depois 10 contra 9. O Corinthians só deslancha no placar quando fica em vantagem numérica. O primeiro tempo me deu 2 impressões. Primeiro, parecia um amistoso de pré-temporada, muitas vezes, em termos da intensidade. O gramado não ajudou muito também, o gramado não estava ali em excelentes condições em Cascavel. E segundo, perto do time ideal do Corinthians, mais uma coisa que até o Zupac destacou na transmissão, falta o Maicon ali. Né? Falta um pouco do que ele oferece de chegada à frente para o time ser mais incisivo. Vamos direto para o Estádio Olímpico Regional Cascavel ao vivo, no gramado, com a Lili Nascimento, com o estreante Fábio Santos e o cara que decidiu o amistoso, Lili Nascimento. Oi, Lili! Fala, Tseng, beijo para você, Albertozzi, é o fã de esporte, todo mundo está acompanhando e acompanhou a nossa transmissão. Tá aqui Romero ao meu lado, Fábio Santos também. Primeiro eu vou fazer as honras, tá? Eu sei que segundo foi um golaço, você saiu do banco para resolver. Mas antes disso, que amistoso quente foi esse, Romero? Teve confusão, 4 expulsões. Um amistoso quente, né? A gente sabia que ia ser assim, né? Um jogo pegado, né? A gente estava preparado para isso. Os meus companheiros na semana treinaram muito bem. E a gente teve que afrontar esse amistoso com muita responsabilidade, né? Graças a Deus a gente saiu bem, ganhamos o jogo e a gente vai feliz em São Paulo. Aí, Fábio. Romero, parabéns mais uma vez decidindo jogos para o Corinthians, já tinha sido assim bastante na temporada passada. Mas uma curiosidade, assim que você entrou no jogo, mesmo com o Yuri Alberto no campo, ele permaneceu na ponta e você entrou como centroavante. É assim que o Antônio te enxerga? Você pediu para jogar de 9 ou foi mais uma opção dele mesmo para essa partida? Primeiro, irmão, parabéns para você, irmão. Você é meu ídolo, você sabe disso. Sucesso na sua carreira agora como jornalista, como comentarista. Então, fico feliz de poder ajudar, né? Aí, como você falou, o professor falou para jogar de 9 hoje, mas eu estou à disposição dele, onde ele acha melhor eu vou jogar. Estou começando agora a conhecer mais essa posição, né, de centroavante. Nunca joguei muito jogo, né, de centroavante, mas se adaptar a esse novo sistema do treinador e também os companheiros estão ajudando muito, está chegando a bola e graças a Deus a gente está ganhando os jogos. Parabéns. Mais uma vez, Romero entrando, decidindo, o torcedor já se acostumou com isso. Parabéns, viu, Romero? Principalmente pelo segundo gol, que foi muito bonito. Obrigada. Peraí que tem mais, Tseng, tem mais. Aqui, ó. Ó quem chegou. Paulinho. Voltou para o campo depois de 10 meses. Eu peço licença fazer a primeira pergunta, posso? Eu sei que aqui é a Irmandade, né? Paulinho, como é que foi retornar aos gramados? Num jogo quente, amistoso, mas pegou fogo hoje. Como eu falei, primeiro boa noite a todos, como eu falei no vestiário, é um amistoso, mas logo aí semana que vem entramos numa competição forte. E o importante foi ganhar o jogo, dar uma confiança mais para a competição que vai se iniciar e depois de alguns meses, né, ter o retorno bem, e eu pedi para eles correr um pouquinho por mim para ganhar o jogo hoje. Bacana. Vai aí, Fábio.
Paulo, parabéns, cara, muito feliz de estar presente nessa volta. A gente sabe o quanto você sofreu, não com uma lesão, com 2 lesões seguidas, né? Parabenizar o departamento médico, a fisioterapia, toda a sua família que deu esse suporte para que você voltasse bem. Queria saber como você se sentiu durante a partida e aonde a gente vai ver essa volta do Paulinho. Se é como primeiro volante, onde o Vanderlei te utilizou bastante na temporada passada, como um segundo onde você jogou a vida inteira, ou como meio atacante que você teve em Barcelona, China, enfim, onde a gente vai enxergar esse Paulinho? Bom, Binho, dá uma respirada. Mas foram alguns meses aí de dificuldade, onde o cara tem que ter um psicológico muito grande, muito forte, com a ajuda da família, obviamente, com os amigos você presenciou muito disso daí, mas fiquei feliz de ter o meu retorno, de estar bem, né, de se sentir confiante. Sobre a função, eu venho fazendo mesmo, o Antônio está me pedindo para fazer de primeiro volante, mas às vezes dá aquelas escapadinhas ali para chegar dentro da área, mas é o que eu falo, eu vou exercer a função que o treinador me pedir da melhor maneira possível para poder ajudar esses meninos e ajudar os meus companheiros a conquistar coisas esse ano. Ô Paulinho, é lógico que o torcedor está feliz com o seu retorno e quer saber se hoje, a partir desse jogo, Paulinho aguenta jogar os 90 minutos ou esse retorno é aos poucos? Como é que vai funcionar? Não, esse retorno é aos poucos, né? Acho que os 90 minutos ainda tem um pouco ainda para trabalhar, né? Depois de quase 10 meses fora, né? Tem condicionamento e o que vai me condicionar são as partidas. Mas aos pouquinhos aí eu chego lá para poder jogar aí os 90 minutos. Vai aí, Fábio. Não, e frisar o quanto é importante, não só ter a volta do Paulo dentro do campo, né, mas no dia a dia, o quanto é importante esses jogadores experientes que conhecem o clube, esses jogadores que chegaram agora, né, no momento de repente de turbulência que a temporada pode vir a acontecer, esses jogadores são importantes, né, e saber a questão contratual, Paulo, se você pensa em permanecer no Corinthians mais tempo, você teve que renovar agora por lei, né, por causa da sua lesão, como é que está essa questão da continuidade dentro do clube? Bom, meu contrato vai até junho, isso eu deixei muito bem claro aí para a direção e para o meu representante, para eles resolverem da melhor maneira possível. O que eu falei é que enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar até o último dia do meu contrato, até eu enxergar que eu sou útil, sou importante para o clube, para a instituição, para os companheiros, porque a gente sabe da responsabilidade que é você ser um cara mais experiente e quando vem momentos difíceis, nós estamos aqui para protegê-los, principalmente os mais novos. Então vou deixar na mão deles, mas vou continuar fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível, profissionalismo. Vamos ver que Deus esteja na frente. É isso aí, boa sorte, viu, Paulinho? Parabéns pelo retorno. Essa imagem aqui é histórica, né? Os dois aqui juntos, agora cada um no seu quadrado. É isso, Tsen. A gente segue por aqui, é só chamar. Não, já ele também tem zona mista, né? Tem zona mista, é vestiário. Será que tem vestiário pro Fábio também? Boa noite, companheiros. Fábio Santos nunca trabalhou tanto na vida igual ele tá trabalhando hoje. É uma loucura, hein? Impressionante. Então o aquecimento teve no ESPN FC 1 horinha. Aí mais 90 minutos de jogo, agora o pós, mais 1 horinha. Vai ficar com a gente. Ô Fábio, o que você achou do primeiro tempo, quando ainda o Corinthians tinha 11? O que você acha que o Antônio Oliveira conseguiu tirar de conclusão para a estreia da Sul-Americana? Boa noite para você. Bom, primeiro boa noite, né? Ainda não cumprimentei. Cara, um jogo muito disputado desde o começo, realmente de amistoso, só o nome mesmo, né? Porque desde o primeiro momento as duas equipes competindo bastante, o Londrina numa linha baixa, né? E o Corinthians não conseguia as infiltrações, não conseguia essa movimentação, muito por causa do campo também pesado, que deixa o jogo um pouco mais lento e não fez um primeiro tempo muito bom realmente, carente de algumas ideias ofensivas, mas no segundo tempo melhorou, coincidentemente depois das expulsões, né, sobraram mais espaço, o Ranieri que vinha jogando como volante acabou assumindo a posição do Fagner que foi expulso, o meio campo também ficou muito aberto, mas Garro e Breno Bidon preencheram muito bem aquele setor e o Corinthians aos poucos foi tomando conta do jogo, criando as melhores situações. E o Romero foi decisivo, né, na entrada dele, primeiro nos 3 lances capitais, que foi a expulsão no segundo momento, a segunda expulsão do jogador do Londrina, onde ele rouba a bola, sofre a falta, para a jogada e tem a expulsão. Aí depois dali fez dois belíssimos gols, o primeiro num oportunismo
num chute do Pedro Henrique de fora da área, numa boa iniciativa do Pedro Henrique. E depois numa jogada que começou construída pelo Bidu, que entrou muito bem no jogo também. Ele tem essa parte ofensiva como uma das suas qualidades, né? No Matheus França, que serviu o Romero num corte para a perna esquerda. E no final uma bola enfiada do Bidu também. O Giovani acabou selando esse 3-0, mais do que merecido, muito mais pelo segundo tempo do que do primeiro tempo. O Fábio continuou um pouquinho com a gente, já tem a zona mista, mas eu fiquei muito de olho nesse ataque com o Yuri aberto na direita, né, Zupac? O Yuri Alberto aberto pela direita, né? E ele foi muito pouco acionado, porque assim, no primeiro tempo, o Corinthians não jogou pela direita. Então o Yuri praticamente não participou. O Corinthians jogou só com o Wesley do lado esquerdo, do lado oposto. Na segunda etapa, o Corinthians foi jogar pela direita, mas foi jogar pela direita após a expulsão, quando o ataque foi começando a se mexer. Então acabou que o Yuri foi pouco municiado, né? Como o Pedro Raul foi pouco municiado. As poucas bolas que chegaram, eles tentaram bater de primeira, mas não conseguiram. Acho que a observação que o Antônio queria ter desse ataque com Wesley, Pedro Raul e Yuri Alberto, ele não teve a melhor das impressões hoje. Contra o São Bernardo, enquanto esteve 11 contra 11, ele conseguiu observar melhor esse trio de ataque do que hoje. E para piorar nesse sentido, o Romero, que a princípio tinha perdido espaço, ele tem essa capacidade de ressurgir, que é uma coisa dele, da natureza dele. Ele que perde espaço para esse trio, entra no segundo tempo e destrava o jogo com os 2 gols que ele marcou. Uma coisa que o Zupac chamou a atenção no primeiro tempo, como o Corinthians estava segurando o Hugo do lado esquerdo, né, para o Wesley abrir o campo. Então, do outro lado, em tese, você poderia ter o Fagner abrindo mais, avançando mais, e o Yuri vindo trabalhar por dentro, talvez mais perto do Pedro Raul. Mas isso nunca aconteceu de fato, né? Porque não tinha tanto assim essa inversão de jogo. Então, acabou não funcionando tanto assim. Se tiver que destacar individualmente alguém no primeiro tempo, de novo o Garro, né? Bola na trave, bola parada, mesmo tendo que voltar para buscar jogo muitas vezes, praticamente tudo passando pelo pé dele. É um privilégio para o Corinthians, acho que tem um jogador dessa qualidade. E de resto, assim, se é para jogar de 9, o Romero faz um primeiro gol de 9 puro, né? Porque é de oportunismo, é ali aproveitando o rebote. E esse é uma maravilha. Esse para aquele lances da carreira, né? A gente, DVD é antigo, né? Para aquele compilado que você sobe na internet, esse vai ficar bonito. Agora, o Fábio, Romero, acho que titular nesse time do Antônio Oliveira, acho que não, mas é um ótimo reserva, um ótimo cara pro segundo tempo, né? Verdade. Boa noite, Bertozzi, só para não passar despercebido. Eu tive essa leitura também no primeiro tempo, achei que iria acontecer com mais frequência, né? De repente, segurando o Hugo do lado esquerdo e juntando o Yuri Alberto perto do Pedro Raul, dando mais liberdade para o Fagner, mas em nenhum momento realmente não aconteceu. Não sei por iniciativa deles ou pela forte marcação do Londrina. O Romero, cara, é esse cara que você sabe que pode contar com ele, começando o jogo ou entrando durante a partida, ele te ajuda na ponta esquerda, te ajuda na ponta direita, te entrega gols jogando como número 9, né? Então, o Corinthians fortaleceu o seu elenco e ganha essas peças de reposição, né? Muito que no ano passado não tinha tanto, se repetia muito a mesma equipe e não tinha tantas opções de mudança durante os jogos. Esse ano ele tem algumas alternativas interessantes e o Romero se tornou um desses jogadores. Quando não começa, se torna uma peça importantíssima vindo do banco de reservas. Ô Fábio, fazer uma pergunta aqui pro Fábio, porque é algo que a gente está sempre acompanhando o dia a dia do Corinthians e se enxerga muito o Romero como um injustiçado, porque ele entra, ele resolve o jogo. Ele foi peça importante ano passado para um possível não rebaixamento do Corinthians. Claro que participação de outros jogadores, o Cássio também, mas ele teve papel importante. Aí hoje chega Pedro Raul e novamente o Romero vai para o banco. Como é que enxerga isso? Porque psicologicamente não parece abalar o Romero, porque ele entra e faz gol. Ano passado ele passou por várias situações ruins no início da temporada, conseguiu se recuperar sozinho e mostrou resultado em campo. Ele mesmo falou, trabalhei em silêncio. Mas como é que fica a situação de um jogador assim? É difícil explicar e o Romero ele tem essa característica realmente, desde que chegou, treinou algum período separado lá atrás, não me lembro em qual ano, e nesse começo de temporada passado, ele teve muito poucos minutos assim, né? Ele foi começar a jogar quase no final da temporada com a chegada do
do Mano Menezes, e foi um cara que sempre trabalhou o ano inteiro, quando não jogava ou jogava, estava sempre com a mesma postura, sempre trabalhando. Então ele tem essa característica, e é importante você ter jogadores dessa maneira no elenco, porque outros meninos vêm e às vezes querem jogar e não estão ganhando muitos minutos, e olha para um cara mais experiente, que tem conquistas importantes dentro do clube. Então é importante ter um cara desse, e sem sombra de dúvidas é um cara que vai te ajudar, como eu te disse, ele é um cara muito confiável. É um cara que te ajuda em várias posições, te entrega gols, né? E eu acho que ele vai brigar por essa titularidade e sabe que vai estar sempre sendo utilizado pelo Antônio durante a temporada. Agora, vocês que estavam no campo, o que aconteceu com o Fagner? Cara, o Fagner foram 2 lances, na verdade. Como eu te falei, já tinha sido um primeiro tempo muito brigado. E teve um lance que o Yuri tomou uma cotovelada, a gente não conseguiu enxergar realmente se pegou aqui do campo ou não. E o Fagner desarma o ponta esquerda do Londrina e acaba chutando a bola para fora para reclamar com a arbitragem. E logo no lance seguinte, ele quente com aquela discussão ainda, tem o lance que o goleiro sai, dá o soco na bola e o banco inteiro levanta reclamando que ele tinha socado essa bola fora da área. E a bola caiu no Fagner novamente, que acabou fazendo uma falta um pouco mais dura e discutiu com o jogador e já criou aquela confusão toda, e os dois acabaram sendo expulsos, né? É uma pena por causa que o Fagner, a gente sabe que é um cara que joga duro e realmente existe essa tolerância muito por causa de todas as coisas que aconteceu durante a sua carreira. E no momento onde até o Zupac tinha comentado que o Corinthians tem tido jogadores expulsos, isso tem prejudicado, né? E vai prejudicar daqui para frente, um jogador importante, experiente como ele. E por incrível que pareça, depois que foram esses jogadores expulsos, que o jogo melhorou para o Corinthians. Mas realmente é um cara experiente, com a faixa de capitão, que se puder evitar esse tipo de situação, vai ser melhor para ele, para o Corinthians e para todo o espetáculo em si. Diga, Léo. Não, porque, primeiro, Fábio, também não tive a chance de te cumprimentar ainda, bem-vindo, é um prazer ter um cara da sua qualidade humana e do seu conhecimento técnico aqui. Obrigado por estar com a gente, que seja duradouro. Podemos seguir, Diga. né? Obrigado, sobre o lance. O Fagner é um cara marcado pelas arbitragens, né? As arbitragens conhecem a fama do Fagner. Se eventualmente tem um lance como esse, assim, na dúvida, o árbitro já vai um pouco mais preparado, né? Então, acho que esse é o tipo de situação que ele talvez tenha que ter o cuidado redobrado, né? Para não dar chance, para não dar possibilidade, porque se é um jogo oficial, ele nem deu sorte, entre aspas, do Iago reagir, diriam os dois para a rua, porque no outro cenário, de repente, é só para ele para a rua, o time fica com um a menos, e aí, de fato... Eu tenho até a impressão que se fosse só a entrada do Fagner, não tivesse a reação, talvez o árbitro controlasse com o amarelo. Mas assim, foi uma entrada totalmente desnecessária, num amistoso, num lance morto, que teve a reação, e depois os dois se empurraram, e o bolo foi feito, e o árbitro teve que controlar. Então, acho que, mais do que a contundência da entrada para vermelho, mas a situação desnecessária que foi criada a partir daí e que compromete a observação do próprio jogo do Corinthians, né? Mais uma vez, pelo terceiro jogo seguido, o Corinthians termina com 10 homens em campo. Isso para o Antônio trabalhar e construir o time que ele quer construir, e esse jogo tinha essa função pura e simples, né? Ajudar na construção da equipe, isso acaba interferindo negativamente. Fala, Fábio. E só uma última observação do Fagner, ele não vai mudar essa postura dele, é a maneira como ele joga firme, sempre jogou assim, não tem que mudar. Isso é uma característica dele que levou ele a jogar grandes competições, disputar uma Copa do Mundo jogando dessa forma. Foi o que o Bertozzi falou, ele tem que ter esse cuidado por saber que ele já é marcado dessa maneira. Óbvio que de repente se fossem outros dois jogadores, de repente nem teria expulsado, ou de repente o jogador não teria reagido. Então quanto mais ele evitar esse tipo de situação, que são evitáveis, eu acho que vai ser melhor para ele e numa situação no geral. Eu acho que se ele conseguir evitar esse tipo de situação, jogando firme da maneira como ele joga, eu acho que ele vai ser muito menos perseguido. No dia a dia, Lili, você acompanha o Corinthians, o time que entrou hoje tá aí com mais ou menos a cara do time titular para a semana que vem já, não? Tá. Praticamente o time que a gente já vinha falando ao longo da semana, com 2 modificações pontuais por conta de desfalques, mesmo o Félix Torres, que não voltou a tempo de conseguir viajar com a delegação, ele estava com a seleção equatoriana, e o Maicon, que está no departamento médico por conta de uma lesão muscular. Então a gente não sabe ainda quando o Maicon vai retornar. O Breno Bidon acabou ganhando essa titularidade no jogo contra o São Bernardo pela Copa do Brasil. Ele entrou muito bem, recebeu vários elogios do técnico Antônio Oliveira,
Oliveira, tanto que hoje foi titular em campo. E aí na zaga o Kaká. O Kaká recém-contratado, estava pedindo passagem, teve essa situação do Félix Torres. Ele entrou, é um jogador que agrada muito também o técnico Antônio Oliveira. Acredito eu que Félix Torres tem já a vaga garantida ali como titular, mas fica uma opção, aquele probleminha que todo treinador gosta de ter, né? Não, verdade, a gente falou muito pouco do Kaká, que teve a sua estreia como titular hoje, né? Fez uma partida muito segura, aquilo que a gente já conhece e esperava do Kaká. E é mais um nome importante que você se ganha numa temporada longa, desgastante, de competições importantes. Félix sendo convocado com frequência, né? Mais um jogador que chega para brigar por essa posição, por essa titularidade. Zawsze kręciło mnie to co złe, to co złe jest okej, ciężko się nie zatracić, wiesz. Pozory, że to proste, chciałem się tylko zabawić, a wyszedł z tego problem, chcę się tylko wzbogacić, więc kurwa jaki masz. Od zawsze kręciło mnie to co złe, to co złe jest dobre w tym świecie, musisz nauczyć się robić przy tym postęp, dlatego nie mogę cofnąć się nie mogę, nawet jakbym szedł w ogień. Nie chcę widzieć twoich łez, no bo jest